Eu vi que vocês gostaram do vídeo de ontem sobre o Solana e hoje decidi trazer um vídeo sobre o Ethereum. O que esperar do Ethereum aí para 2025? Como que está o Ethereum, curto prazo, médio prazo? A gente vai discutir sobre o Ethereum e vou passar aqui a minha opinião sobre. E segue aí na mesma pegada de ontem, tá? Deixa a sua opinião se fizer sentido. Ontem a gente teve uma conversa bacana ali no chat, a galera passando ali as suas visões, algumas pessoas discordando, outras concordando, mas super interessante saber a opinião aí de vocês, divergentes ou até opiniões convergentes com a minha. Então, é bem interessante essa comunicação entre a gente. Deixa aqui nos comentários se o vídeo de hoje fizer sentido ou se não. Luiz, não faz nenhum sentido o que você está falando merda. Pode deixar aí nos comentários, não tem problema, e eu vou ouvir a sua opinião também, tá bom? E ó, deixa o like, isso é importante, tá? Já deixa aí para você não se esquecer lá no final, tá bom? Vai fazer sentido e vai te ajudar, sem dúvida. E vamos lá, que hoje tem algumas coisas importantes aqui para a gente estar vendo aqui sobre o Ethereum. Inclusive, pessoal, para aquelas pessoas que estão me perguntando, tem muita gente me perguntando, Luiz, o que eu faço com o Ethereum? O Ethereum está na minha carteira, está parado, não está subindo muito, o Bitcoin subiu, está ganhando muito do Ethereum e o Ethereum está estagnado. Não sei o que eu faço. Hoje quero passar essa visão também de curto prazo para você e vai fazer sentido, tá? Fica aí até o final que depois você vai entender tudo que a gente vai falar aqui sobre o Ethereum. Olha só, primeiro vamos começar aqui entendendo o que aconteceu nos ciclos passados, tá? Ciclo passado o Ethereum chegou a $113 por unidade, inclusive eu comprei Ethereum no ciclo passado, ó, basicamente aqui, ó, 126, $125 por unidade, sofri essa valorização, foi a minha primeira compra, inclusive, de Ethereum. Depois veio aqui o crash do mercado, depois a gente teve o ciclo de alta começando. Quando o ciclo de alta começou, depois de halving de Bitcoin, altcoin season, a gente teve também alguns fatores que ajudaram a impulsionar o Ethereum, inclusive fazendo o Ethereum chegar até aqui, ó, nesse topo, $4.600, que foi a onda, o hype dos jogos NFT. Quem está aqui desde os jogos NFTs? Deixa aqui nos comentários quem lembra dessa fase. Quem não passou por essa fase, deixa aqui também. Luiz, não vi o que aconteceu, como que foi. Deixa aqui se você passou por essa fase ou não. Mas, olha só, a gente teve os jogos NFT ajudando a impulsionar o Ethereum, onde o Ethereum chegou lá em cima em $4.000 por unidade, 4.600. Depois veio bear marketing, lateralização de mercado. Tudo isso aconteceu com todas as outras altcoins, tá? E agora a gente está tendo o ciclo atual. Porém, o ciclo atual morno, com o Ethereum estagnado, sem muita valorização. A gente está falando que o Ethereum saiu desse fundo aqui, ó, quando o Bitcoin começou a subir, até o seu topo em 160%. Pouca coisa. Até $4.000 por unidade, nem chegou à alta máxima histórica, tá? Ele chegou no máximo aqui a $4.000 por unidade. Mas o que fez o Ethereum ficar estagnado? O que está fazendo o Ethereum ficar travado aqui nessa região? Bom, tem alguns fatores que a gente precisa entender e que eu vou mostrar aqui para vocês. Ou até mesmo fatores que vai influenciar na mudança de sentimento do mercado para as altcoins e para o Ethereum, inclusive, tá? Olha só, nova atualização Petra do Ethereum está prevista para abril. Vai acontecer a nova atualização para Ethereum. Geralmente, antes das atualizações, a gente tem um momento de alta para Ethereum, tá? Porém, no dia da atualização, quando acontece fato consumado, aí a gente pode ter uma pequena correção, porque muita gente fica acreditando que é alta infinita. O mercado sempre vai contra essas pessoas. Então, antes pode acontecer um momento de valorização, depois a gente pode ter uma correção de valorização que aconteceu por conta de atualização, tá bom? E olha só, antes de uma atualização ser implementada na rede principal, os desenvolvedores atestam em redes específicas para esse fim como forma de garantir que o software funcione adequadamente sem arriscar ativos reais. Ou seja, eles divulgaram ali a possibilidade de lançamento, mas primeiro vão fazer testes, precisa passar por testes, tá? Próxima grande atualização da rede Ethereum e visa melhorar as capacidades de rede, particularmente em termos de escalabilidade, segurança, experiência do usuário. A Pectra contém o maior número de propostas de melhoria Ethereum EIP até o momento, ou seja, vai ser uma atualização muito importante para o Ethereum, que pode ajudar no curto prazo, vai ser aqui provavelmente em abril, antes de abril, muito próximo dessa atualização, a galera começa a falar, Ethereum fica em alta, a gente pode ter
a valorização de curto prazo, mas depois a gente tem aquele momento de correção por conta do que sempre acontece no mercado. Compra no boato, venda no fato, então a gente tem essas correções geralmente depois das atualizações. Outra informação importante aqui que a gente precisa acompanhar para curto prazo, depois a gente entra para uma visão mais ampla, inclusive sobre gráfico. Segura aí, tá? Quero te passar aqui informações importantes, depois a gente vai para o gráfico. As reservas de troca de Ether atingiram um mínimo de 9 anos. Tá uma tradução ruim aqui, mas é basicamente isso. Nas exchanges, a gente está tendo mínimas de Ethereum nas corretoras, nas exchanges, ou seja, diminuindo a quantidade de Ethereum em oferta. Se a gente tiver uma demanda crescente, podemos ter ali um momento de valorização de Ethereum por conta desses fatos aí, que é um fator técnico crucial para a valorização. As reservas de Ether nas trocas centralizadas, nas exchanges centralizadas, caíram para o nível mais baixo em quase 9 anos, assim como está acontecendo também com o Bitcoin, reforçando o otimismo dos investidores que o mercado pode estar se aproximando de um fundo e preparando o cenário para uma recuperação, isso aqui é importante, tá? Recuperação para o linear psicológico de $3.000 por unidade, que está sendo a principal resistência no Ethereum. A gente já fala sobre isso, tá? De acordo com os dados criptográficos em 18 de fevereiro, as reservas de Ethereum em todas as trocas, em todas as exchanges, caíram para 18,95 milhões, marcando o seu nível mais baixo desde julho de 2016, quando o Ethereum estava sendo negociado em torno de $14 por unidade. Antes do grande ciclo de 2016, o Ethereum chegou nessa mínima aqui. Foi basicamente nesse momento, quando o Ethereum estava no fundo do fundo, antes de toda essa valorização e entrada também de tokens pré-exchange para realização à medida que o mercado veio subindo. Então, a gente pode ter a qualquer momento um choque de oferta, ou seja, muitas pessoas querendo comprar por algum motivo. Esse motivo pode ser o fator atualização, nova atualização chegando, fator técnico, quando a gente fala lá sobre o ETF, alguns bancos comprando o ETF de Ethereum, que no final acaba sendo comprado e convertido em Ethereum também. E com isso a gente pode ter esse choque de oferta acontecendo. Luiz, vai ser agora, amanhã, essa semana? Não necessariamente, tá? Segura a onda aí porque tem muita coisa para acontecer. O fornecimento de Ether diminuiu, as trocas sinalizando um potencial de rally de preço. Isso aqui, mais uma vez, mostrando esse potencial de valorização de Ethereum no curto e médio prazo. Isso daqui basicamente é, pessoal, o número de pessoas que estão super alavancando no Ethereum, assim como eu mostro para vocês também no Bitcoin. Até essa região de 2.595, olha só, 2.595, a gente tem essa quantidade de pessoas a serem tiradas do mercado, a serem liquidadas, enquanto até essa região aqui, ó, 2.900 basicamente, a gente tem quase que o dobro ou mais que o dobro de pessoas a serem liquidadas. Geralmente o mercado ele é manipulado e ele anda tirando essas pessoas que estão fazendo super alavancagem. Então isso daqui é crucial a gente observar, porque se a gente tiver uma manipulação de preço, o mercado for em direção a liquidez, a gente pode ter o mercado tirando, institucional tirando a ponta vendedora, chegando aqui a $2.900 e a gente já viu lá no gráfico, tá bom? De acordo com mensagens que circulam no X, na sexta-feira o Trump estaria atualmente realizando staking de 5,9 milhões em Ethereum na Lido Finance. Olha só que interessante, foi compartilhado aqui pelo TED, e ele mostrando aqui que existe a possibilidade ou que o Trump está fazendo staking, comprando Ethereum, estimulando a compra de Ethereum, inclusive o próprio filho do Trump estimulando a compra aqui de Ethereum, e eles estão colocando ali em stake, tirando de mercado, colocando para gerar mais Ethereum, ou seja, menos quantidade de oferta no mercado e mais demanda, porque eles estimulam. A gente está falando do presidente da maior economia do mundo, comprando, supostamente a maior economia do mundo, comprando ali o Ethereum, uma altcoin, e colocando em stake, tá, pessoal? E aqui a gente tem essa publicação no X também do filho do Trump. Ele basicamente está falando sobre o mês de fevereiro. Olha só o que acontece no mês de fevereiro. A gente tem agora, esse mês de fevereiro, o Ethereum no negativo, mas olha só, em basicamente todos os meses de fevereiro a gente teve em positivo, e apenas
2 anos que o mês de fevereiro fechou no negativo, que foi lá em 2014 e depois 2020, basicamente. E a gente tem agora o Ethereum na estimativa de fechar o mês no positivo, como aconteceu na maioria dos outros meses, tá bom? Então, existe aí essa estimativa e especulação para o fechamento do Ethereum mensal. Agora, quando a gente vem para o gráfico, para entender aqui um pouco do ciclo e do que está acontecendo agora, veja só, quando a gente vai lá e coloca o Ethereum barra BTC, só para a gente entender o que aconteceu com o Ethereum, porque o Ethereum está apanhando tanto, veja como o Ethereum está apanhando para o Bitcoin. O Bitcoin está em valorização, chegando em novas altas máximas históricas e formando novas altas máximas históricas lá em 110 mil dólares por unidade, enquanto o Ethereum estagnado, ou seja, caindo perante o Bitcoin. Veja só como é nítido a tendência de baixa aqui para o Ethereum, formação de topos e fundos descendentes. O que a gente precisa para mudar esse cenário e esse contexto aqui? Agora, pessoal, a gente precisa da formação de topo e fundo ascendente, ou seja, o Ethereum barra Bitcoin está subindo um pouco aqui, a gente precisa de uma valorização maior, uma formação de fundo como uma característica de base de preço e o rompimento desse topo que ele deixou para trás. Aí ele vai caracterizar topos e fundos ascendentes para que a gente tenha ali a valorização como aconteceu no ciclo passado. Olha só, a gente tinha aqui no ciclo passado uma tendência de baixa bem clara. O Ethereum não conseguia romper o topo pareado ao Bitcoin, mas a partir do momento que ele conseguiu fazer isso daqui, ó, ele veio, formou um fundo duplo, não significa que a partir daqui o preço vai subir, mas ele deixou um topo mais alto contra esse topo aqui. Olha que interessante, nunca tinha acontecido durante essa tendência, mas depois que ele formou esse topo mais alto, veio e formou um fundo, o fundo também foi ascendente, topos e fundos ascendentes. Depois a gente teve essa pernada e a valorização do Ethereum se comparado ao Bitcoin. O Ethereum subindo mais que o Bitcoin. A qualquer momento isso vai acontecer também. E quando a gente vai observar isso? Quando ele formar a mesma característica. Formação de topo ascendente, fundo ascendente, e ele vem rompendo esses topos e fundos, formando topos e fundos cada vez mais altos, caracterizando uma tendência de alta. E eu acredito nessa expectativa aqui para Ethereum, à medida que o Bitcoin vai estagnando 100, 110 ou até mesmo 120, 130. O Ethereum pode ganhar força nesses momentos, para que a gente tenha essa valorização um pouco maior. Quando a gente vem aqui para o Ethereum, o USDT, e compara o que está acontecendo com o total é basicamente o valor de mercado de todas as criptomoedas. Quando a gente junta todas as criptomoedas, ele tem esse market cap, tá? A gente tem aqui o Ethereum, veja que aqui a gente tem o gráfico do Ethereum nesse momento. O gráfico do Ethereum chegou nesse topo aqui de 4 mil dólares por unidade. Ele marca em porcentagem aqui, mas aqui foi basicamente o preço em dólares em 4 mil aproximadamente, não chegou próximo ali de alta máxima histórica. Mas veja só, aqui a gente teve todo o mercado caindo em capitalização. A gente teve também o Ethereum caindo. Porém, quando foi o momento de subir, a gente teve a valorização de capitalização, rompeu esse topo anterior, que foi a maior capitalização de mercado da história do mercado cripto como um todo, e explodiu. Veja só, o Ethereum travou basicamente aqui no topo anterior e não subiu. Mas quando a capitalização caiu um pouco, o que aconteceu com o Ethereum foi o seguinte: desvalorização voltando para fundo, enquanto a capitalização não voltou para fundo. Olha só onde era o fundo era aqui, em capitalização. O Ethereum voltou aqui para fundo, enquanto o fundo da capitalização atualmente está aqui nessa região. Logo, a gente vai observar o seguinte: se o Ethereum, quando começar a subir, ou quando a capitalização começar a subir e vier aqui basicamente para esse topo, o que vai estar acontecendo com o Ethereum? O Ethereum vai estar subindo também para esse topo, vai estar rompendo esse topo, ou vai estar formando a mesma característica aqui, onde ele rompeu o topo anterior em capitalização e o Ethereum não rompeu o topo anterior em preço. Então, se ele rompe esse topo anterior em capitalização e rompe o topo em preço, peraí, está acontecendo alguma coisa. Capital está vindo também para Ethereum. Aqui a gente tem uma característica importante para a continuação de preço. Mas eu sei que vocês têm aquela dúvida: Luiz, até onde vai o preço? Até onde pode ir valorização de Ethereum?
Será que Ethereum continua estagnado? Será que tem potencial para subir 1000%? Subir 500%? Bom, aí a gente avalia a capitalização de mercado do ativo. Olha só, o Ethereum está em 326 bilhões. O Bitcoin, quando a gente vai analisar e comparar com o Bitcoin chegou a 1 trilhão no ciclo passado e quando chegou no 1 trilhão a gente teve uma dificuldade muito grande para passar no 1 trilhão. No mercado financeiro tradicional, quando um ativo chega em 1 trilhão, ele sofre uma dificuldade muito grande para passar nesse 1 trilhão. E o Ethereum pode sofrer a mesma coisa, chegar muito próximo do 1 trilhão e talvez não passar, sofrer uma dificuldade muito grande e só passar no próximo ciclo. Ou seja, se o Ethereum chega próximo de 1 trilhão, 900 bilhões, por exemplo, o Ethereum vai estar subindo 200%. A partir do preço atual, o Ethereum pode subir 200%. Onde que está 200% aqui, que seria uma valorização máxima para o Ethereum? 200% está basicamente aqui em 8 mil dólares por unidade. Então, a gente tem a expectativa de que o Ethereum nesse ciclo possa subir 200%, chegando a 8 mil dólares por unidade. Luiz, você acredita nessa valorização? Sim, acredito. Inclusive, o Ethereum é a minha maior posição na carteira hoje. Porque, como vocês sabem, realizei uma parte de Bitcoin, realizei um pouco de Bitcoin. Então, por não ter realizado o Ethereum acabou ultrapassando a quantidade em dólares do que a quantidade de Bitcoin que eu tenho. E o Ethereum hoje está no meu top 1. É a maior quantidade, a maior exposição. E ainda aguardando a valorização para me começar a realizar Ethereum. Por que acredito na valorização do Ethereum quando eu observo no gráfico também? Olha como o gráfico está bonito, o gráfico do Ethereum. Está começando a ficar bonito, tá? O gráfico em lateralização não é interessante, mas quando a gente vai observar por tendência, olha só o que está acontecendo aqui. Ethereum está segurando basicamente nessa linha de tendência de alta, que quando a gente vai colocar aqui no topo também, a gente tem a formação de um canal, ou seja, o Ethereum segurando aqui, formando um fundo, muito importante essa formação de fundo, e no passado, quando ele veio tocar nesse fundo e rompeu para cima essa formação de fundo, a gente teve um pump vindo para 4 mil dólares por unidade. Agora ele pode formar a mesma característica e quando romper, a gente pode ter mais um pump aqui no Ethereum, chegando lá em cima. Onde, Luiz? 5 mil dólares por unidade. Ele pode romper previamente lá na frente esses 5 mil dólares por unidade, daquela agulhada final, e depois aí é outra história, fim de ciclo, o jogo pode virar correção. Mas meu topo máximo para Ethereum aqui, caracterizando a capitalização de mercado, está em 8 mil dólares por unidade. Então, isso daqui, ó, eu vou apagar, porque se a capitalização máxima, na minha percepção, é 900 bilhões, então o Ethereum vai subir até 8 mil dólares por unidade. Eu vou realizar em 8 mil dólares por unidade? Não, começo antes, porque aqui a gente tem uma resistência muito importante. 5 mil dólares, 6 mil dólares, 7 mil dólares, realização final 8 mil dólares para Ethereum. E essa é a minha percepção para o Ethereum, tá bom? O vídeo fez sentido para você? Deixa o like, tá bom? Isso vai ajudar o canal a crescer e quero ouvir sua opinião, muito importante. Fez sentido, não fez sentido? Luiz, você falou merda. Deixa aí nos comentários. Luiz, gostei da sua opinião, mas a minha visão é essa. Coloca aqui também e a gente vai estar conversando. Teve alguns comentários super interessantes no vídeo passado, gostei muito da visão de vocês sobre o Solana e gostei da opinião que vocês deixaram lá nos comentários, mesmo divergindo das minhas opiniões. Eu gosto bastante de ouvir opiniões divergentes também, para que a gente não fique enviesado olhando só para um único lado, uma única coisa, tá bom? Não assistiu o vídeo? Tá aqui do lado, ó. Vou deixar aqui do lado para você ir lá e assistir esse vídeo. Muito interessante você assistir, para você que tem Solana, para você que não tem Solana, para você que está pensando em comprar Solana. Vai lá assistir o vídeo está bem interessante e você vai ter uma visão bem legal aí do curto prazo do que fazer. Assiste até o final, tá? Teve algumas pessoas que não assistiram até o final. Eu vi lá que teve algumas opiniões de pessoas que não entenderam o vídeo porque não assistiu até o final, tá bom? Assiste até o final para que você entenda o contexto geral, tanto o lado negativo do que está acontecendo e o que pode acontecer depois, mesmo com o lado negativo acontecendo, tá bom? Enfim, é isso. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi.